Laudo comprova que criança levada para o hospital já sem vida foi mesmo assassinada de forma cruel. Filha e genro usam cabo de energia de um ventilador para matar idosa por asfixia. Homem morre carbonizado após casa onde morava pegar fogo. E ainda, no esporte, o Botafogo fica apenas no empate sem gols e continua brigando para não cair. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. Essa edição começa chamando a sua atenção para um crime brutal. A polícia prendeu uma dona de casa suspeita de ter assassinado o próprio filho a pauladas. O menino tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ele foi levado para o Hospital da Criança e do Adolescente, porém já chegou sem vida. Na reportagem de Renato Diniz, você vai conferir como foram os primeiros momentos desta investigação. A Polícia Civil está investigando a morte de uma criança de 1 ano e 2 meses. O menino chegou sem vida ao Hospital da Criança, levado pela mãe e a avó por volta das 8 horas da noite de ontem. O corpo da criança apresentava hematomas. A delegada Suelane Guimarães esclareceu a situação. A mãe tem 26 anos de idade e outros 4 filhos. A mãe negou que tivesse realmente espancado essa criança, disse que não batia nela. Essa mãe tem 26 anos, é uma mãe de 5 filhos e que já foi processada exatamente por espancamento dos outros filhos. Então, o histórico dela realmente condiz com o ocorrido, mas nós não podemos afirmar que realmente aconteceu um espancamento, que uma criança morreu em virtude disso, porque nós não recebemos laudo. O laudo ainda está sendo confeccionado pela perícia, né? Ainda está sendo feita a perícia no corpo da criança para realmente dizer qual é a causa mortis. A mãe negou ter batido, negou que qualquer outra pessoa tivesse batido na criança e afirmou apenas que ela tinha caído de um bicama em casa. Então, em virtude disso, ninguém foi preso, porque nós não temos causa mortis, nós não sabemos realmente se a criança foi espancada, né, ou se houve outro tipo de causa mortis, uma causa natural. Então, em virtude de nós não sabermos se houve ou não a ocorrência de um homicídio, ninguém foi preso, mas fizemos os primeiros esclarecimentos para tentar entender o que realmente acontecia com a vida dessa criança, pelos oitivos feitos, tanto da avó quanto de outras pessoas. Ela não era uma mãe cuidadosa, não era uma mãe zelosa. A criança, juntamente com os outros filhos dela, vivia muito soltos e sem muito cuidado, né? Tanto que a criança tem 1 ano e 2 meses, tem a ponta de um dedo já decepado, por falta realmente de cuidados. Ela ainda narrou que a criança tinha caído da escada, que caía sempre. A gente percebe, então, pela própria fala da mãe, que não existia os cuidados devidos com uma criança, um bebê, né, de 1 ano de idade. Ainda de acordo com o laudo, a criança apresentava vários hematomas pelo corpo. A mulher está presa na carceragem da Central de Polícia e segue à disposição da Justiça. Um crime bárbaro foi registrado no bairro de Bodocongó. Uma idosa de 85 anos foi morta por asfixia. Uma filha dela e o genro foram presos, suspeitos de praticar o homicídio. Não foi acidente a morte da idosa Julieta Maria da Costa, que tinha 85 anos de idade. Ontem pela manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para uma ocorrência de morte por acidente. No entanto, a perícia constatou que ela foi enforcada. Uma filha dela e um genro foram presos em flagrante ontem à noite como suspeitos do caso. Os dois disseram que a idosa tinha se enroscado no fio de um ventilador, mas outro fio teria sido usado para que a vítima tivesse morte por asfixia. Hoje, as delegadas de homicídios e o diretor do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal concederam entrevista coletiva sobre o caso. A filha informou que acordou por volta das 5h30 da manhã, encontrou a mãe caída na porta do quarto, encostada na parede, e que estava envolto nela, no pescoço dela, um fio de ventilador. E acreditava, então, que isso teria causado a morte, né? Dando a entender, então, que tinha acontecido um acidente. A família e os dois vieram para a delegacia de homicídios para prestar os esclarecimentos necessários, né? De forma detalhada, e passaram o dia asseverando que tinha sido isso. Entramos em contato com o pessoal da perícia, com o IPC,
precisando das explicações para a gente entender melhor realmente o que tinha acontecido. Foi fundamental a perícia médica neste caso. Achamos vários infiltrados hemorrágicos no pescoço, várias petecas que são sinais claros, evidentes, técnicos de asfixia por sufocação, né? Pulmão, olho, pescoço, uma marca muito linear do lado esquerdo do pescoço, passando pelo lado direito da axila, como se ela tivesse com o braço direito levantado e o fio tivesse dado a volta toda entre pescoço e axila. Essa volta foi o que causou a asfixia mecânica da dona Julieta. Pelo histórico de acidente, é uma força totalmente desproporcional ao achado. Fomos realmente conclusivos que foi homicídio. A delegada Elizabeth Beckman esclareceu o envolvimento dos suspeitos. E quando foi feita a perícia no local do crime, não houve nenhum dano à porta e às janelas do imóvel. Então só estavam realmente os três dentro de casa. Então, diante do fato deles não realmente abrirem a história da forma como aconteceu, não havia outro meio de agir que não da forma como foi feito. Um homem morreu carbonizado em um incêndio na própria casa, em Lagoa Seca. A vítima trabalhava como catador e, por isso, tinha bastante material reciclável dentro do imóvel, o que pode ter facilitado a propagação do fogo. A residência incendiada fica localizada no sítio Gruta Funda, em Lagoa Seca. O dono da casa morreu na cozinha quando tentava se salvar. José da Silva Maciel, de 59 anos, era reciclador e aposentado. Em todos os cômodos do imóvel, a gente encontra material acumulado. Aparelhos de TV, litros de bebida, bastante entulho. E foi justamente o acúmulo de tanto material que pode ter favorecido o incêndio. Assis, como ele era conhecido, também ingeria bebida alcoólica costumeiramente. O incêndio aconteceu por volta das 10 horas da noite. A vítima morava sozinha. É possível que o incêndio tenha sido causado por uma vela. O agricultor Balbino da Silva era amigo e vizinho da vítima. Ele disse que arrombou a porta para tentar salvar José Domingos. Ele, juntamente com os outros agricultores, usaram água dessa cisterna para apagar as chamas. Ele também afirmou que, como a energia estava cortada, havia velas na residência. Foi uma vela, aí pegou no sono, como se não, um pouco pegou fogo. Ouviram também explosões, que ele guardava fogos de artifício? Não, explosão que é muito entulho em casa, entendeu? Sim. Pega essas coisas, aí o explosão estourou. Sim. Aí quando nós sacodemos, arrebentamos a porta da cozinha, aí arrebentamos a porta. Na sala arrebentamos da cozinha, arrebentamos. Aí depois o bombeiro chegou, como é que foi? Como chegou, não tem mais vida. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 50 quilos de maconha em um fundo falso de caminhão. A ação foi realizada no posto Planalto, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Um homem foi preso em flagrante. Ao todo, 50 quilos de maconha foram apreendidos na noite desta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. A droga estava no fundo falso de um caminhão que carregava sacas de cebola. Toda a ação aconteceu no posto Planalto, em Santa Rita, município da Grande João Pessoa. Quando os policiais abordaram o caminhão, o motorista aparentou nervosismo. Nossa equipe estava realizando ronda aqui na BR-230, próximo ao posto Planalto, e verificamos a passagem desse veículo antigo com a iluminação apagada. Diante disso, realizamos a abordagem ao veículo e o condutor estava bastante nervoso. Estava trazendo 20 sacos de cebola em cima da caixa, iria trazer essa cebola de Campina Grande para João Pessoa. Informou também que iria ganhar só R$ 8,00 por saco para deixar essa cebola em João Pessoa, ou seja, R$ 160,00. Diante das informações desencontradas, resolvemos realizar uma busca no veículo e verificamos um fundo falso no veículo, onde encontramos no assoalho do veículo, embaixo da carga de cebola, 50 pacotes de maconha. Segundo informações repassadas pela PRF, a droga vinha do sertão de Pernambuco, de uma região conhecida por Polígono da Maconha, e tinha como origem o município pernambucano de Salgueiro. O motorista do caminhão foi preso em flagrante e levado para a 6ª Delegacia Distrital de Santa Rita.
Confira no próximo bloco. Poeira e lama são a rotina dos moradores de uma rua no bairro Jardim Continental. Moradores da rua José Quirino Ribeiro, localizada no bairro Jardim Continental, estão cobrando melhorias por parte do poder público. E o problema é antigo, apenas uma parte da rua foi calçada. Conforme os moradores da rua José Quirino Ribeiro, no bairro Jardim Continental, durante a semana que antecedeu a eleição, não cabia de candidato a vereador pedindo votos na rua. Passou a eleição. Bom, o fato é que a rua José Quirino Ribeiro é dividida em duas partes. Uma parte é calçada e a outra é desse modelo. Ladeira abaixo é sem calçamento. E aqui, os moradores estão cansados de promessas. Amanda Paiva da Silva foi quem, em nome dos moradores, solicitou a presença da nossa equipe. Ali embaixo já foi o padre que fez uma doação, uma comunidade aqui, e fez o canal ali, mas ainda tem esgoto aqui. A gente chama o UB não desce para cá, ele só vem para ali para cima, a gente tem que subir de lá de baixo para cá para cima para pegar o UB. E a situação é essa, né? Que não tem como ficar desse jeito. Eles não foram lá para os cuité, botou aquele pó de pedra, porque ele não podia vir aqui também fazer o calçamento ou, por enquanto, botar o pó de pedra para a gente. Dona Damiana Tavares também engrossa o couro da reclamação. Afinal, ela mora há bastante tempo na rua. Fica imaginando isso aqui quando dá uma chuva, hein? Aqui ninguém passa. Carro do lixo entra ali e fica atolado ali, ó. Você quantas vezes já atolou ali, carro nenhum passa aqui não. Né? E a gente toma aqui esquecido, a gente vai aqui esquecido. O mototaxista Antônio Marcos da Silva vive indignado. Ele acredita que a rua foi completamente esquecida. Iniciaram a rua, para você ver, a rua está metade da rua feita. E por que não concluiu? Fui falar com um vereador, representante meu aqui, que eu votei nele, ele disse que precisava de licitação. Licitação para concluir obra. É conclusão de obra, não é licitação. Licitação é para iniciar. Como você viu, essa rua está iniciada lá na Antônio Alves de Lima. E aqui na favela parou. Por quê? É aquela velha situação. Parte de uma rua calçada e a outra parte sem perspectiva. Infelizmente, é essa a realidade da rua José Quirino Ribeiro. É abandonada. Meu menino tem um carro do Uber, mas teve que alugar lá no Alto Branco, porque não tem acesso aqui. Feito é a garagem. Gastou muito e o coitado não tem direito à garagem. Porque sai prefeito, entra prefeito, ninguém faz nada por nós. Em nota, a secretária de Obras do município, Fernanda Ribeiro, informou que a rua José Quirino Ribeiro é uma das contempladas no rol de ruas a serem calçadas no Jardim Continental pela Secretaria de Serviços Urbanos, SESUMA. Para isso, é preciso aguardar a homologação do processo licitatório para poder dar início às obras. A secretária, porém, não deu uma previsão de quando as obras efetivamente irão começar. Mudando de assunto, vamos falar de oportunidade. A Energisa Paraíba abriu seleção para contratação de eletricistas em todo o estado. Confira os detalhes com Marcos Vasconcelos. São 2 cargos. O primeiro, eletricista de inspeção. É exigido um ensino médio completo, carteira de motorista do tipo AB e não precisa comprovar experiência. O candidato, caso aprovado, vai atuar nas cidades de Guarabira, Mamanguape, Souza, Catolé do Rocha, Itaporanga, Pombal e também Patos. A outra função é eletricista de distribuição. Essa requer o curso de eletricista de rede de distribuição do Senai, também carteira de habilitação tipo AB e ainda um ensino médio completo. A inscrição pode ser feita através desse endereço que está aparecendo aqui na sua tela. Ou qualquer dúvida, basta ligar para os telefones 2108-7627 ou então 99182-7458. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. Veja a seguir, 13 campinenses se preparam para as últimas participações nas séries C e D do Brasileirão. E ainda, Botafogo apenas empata em jogo sem gols contra o Remo no Almeidão.
Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebeu o Remo no estádio O Almeidão e na capital paraibana ficou apenas no empate sem gols na noite de ontem. O 0-0, além de eliminar qualquer chance de classificação, ainda não diminui o risco de rebaixamento por parte do Belo. Confira os principais lances do confronto. Canteio pela equipe do Botafogo, 6 minutos, começo de jogo. Que cobrança fechada, tirou lá dentro praticamente da linha, dentro do gol, Rafael. Dá de graça, vem o chute travado, Felipe. Marcos Aurélio bateu fechado direto pro gol, Vinícius espalmou. Escanteio pro Botafogo, o jogo vai ficando perigoso pro Remo. E vem outra vez o time do Botafogo, que cruzamento, o goleiro falhou no caminho, sobrou no Juninho. Na rede, pelo lado de fora. O Botafogo chega com chance real de gol pela primeira vez. E o cruzamento me pareceu do Vitinho. Levantou o Marcos Martins lá pra dentro da área. Do time do Botafogo, Marcos Aurélio, espalma, Vini. Ó o Marlon. Vai daí também. Passa essa bola na rede. Erro de passe do Charles. Vem Marcos Aurélio. É pro Marlon. Cortou pra esquerda. É canhoto. Bateu no gol. Ela foi, passou e foi embora. Termina o jogo em João Pessoa. 0 para o Botafogo. 0 para o Clube do Remo. Ainda pela Série C, o 13 vai jogar no próximo sábado, dia 28, contra o Vila Nova. A partida acontecerá às 5 da tarde aqui em Campina Grande. Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Campinense se reapresentou no estádio Renatão para iniciar a última semana de trabalhos na temporada 2020. O silêncio reinou na Toca da Raposa e agora é só aguardar para ver como o elenco vai se comportar no próximo jogo contra o América de Natal, marcado para a próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, aqui em Campina Grande. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e muito obrigado pela companhia.